Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje vou falar aqui de não é exatamente uma banda, é um coletivo de músicos então amadores, alguns se profissionalizaram e outros desapareceram aí do mundo musical, que gravaram um álbum, um álbum que na Inglaterra se chama de Private Press, ou seja, um álbum independente. E foi gravado no final de 1970 e início de 1971, lançado no ano de 1971. Um álbum bem obscuro. Não é uma obra-prima, mas tem coisas interessantes nele sim. Que é esse aqui, Jumbo Lane. Aqui. Esse é o álbum. Então, esse álbum aqui, como eu falei, ele teve alguns músicos que se profissionalizaram e outros não. Eram estudantes, então, esses músicos, de uma universidade, de uma faculdade lá chamada Bretton Hall, Universidade de Bretton Hall, na Inglaterra, ali na região de West Yorkshire. E falar alguns que se destacaram depois. Tem dois que ficaram mais conhecidos, que fizeram parte desse grupo aqui. O baterista Nick Deal, que participou da formação original do Bebop Deluxe. Se não me engano, acho que os dois primeiros discos ele participou como baterista da banda. E, por incrível que pareça, um vocalista de uma banda de heavy metal, foi criada em meados da década de 70, que é o Biff Byford, do Saxon, só que aqui ele não atua como vocalista. Aqui, durante as gravações desse álbum, ele devia ter entre 19 e 20 anos, e aqui ele era flautista, acreditem se quiser. Ele não canta em nenhuma dessas faixas desse álbum aqui. Então são os dois mais conhecidos, né, do mundo da música. Depois teve alguns outros aqui, Martin Snell, que era tecladista, que tocou no projeto Astral Navigations, desse selo aqui, que é o Holy Ground, é do mesmo selo desde que foi lançado esse álbum aqui. Também o baixista Liam Arthur tocou na banda Northern Dream, e Steve Channing, que é um guitarrista, que teve na banda Tears on the Console e em outros LPs do selo Holy Ground também. Os outros, acredito que não se profissionalizaram. Então esse é um álbum, como eu falei, não é uma obra-prima, mas ele é bem eclético, alguns diriam esquizofrênico, não segue um estilo definido, ele é um sumário de estilos. Então, aqui originalmente eram 12 canções, na edição em CD foi adicionada uma última, uma bônus. Então vou falar aqui das canções então. A primeira é um medley aí de uma composição do Bach chamada Prelude in D minor, e depois vem Allemande. Essas duas são instrumentais e tocadas apenas com violão, só tem violão, não tem nem vocais nem nada. E é um começo interessante, não é nada de outro mundo, mas é bonito de se ouvir. E depois vem já uma música bem mais jazzística, que lembra um pouco aquele jazz dos anos 20 de New Orleans, um pouco, tem um balanço legal, que é Girl from Gothenburg, que é do Martin Snell, do tecladista Martin Snell, que compôs. Depois a terceira faixa, uma faixa composta pelo Biff Byford, e predominantemente de flautas, por isso chama-se Flute Load, também instrumental. Até então as primeiras faixas não possuem vocais. Depois a primeira faixa com vocais é a quarta do disco, que é Blues for Joanne. Mas não é bem um blues, é muito mais um folk britânico. É agradável de ouvir, mas nada de especial. Foi composto pelo vocalista e guitarrista Rick Jerome. Depois a primeira grande faixa, essa eu gosto. Essa é a primeira faixa do disco que eu realmente posso falar que eu gosto bastante, que é Five in a Van, que é mais uma jam, meio bluesística, meio jazzística, aí do Martin Snell e de outro guitarrista chamado Chris Garfield. Os dois compuseram juntos essa faixa. Depois a sexta é só uma vinhetinha bem curta, que é uma reprise de Red Hot Addict, que tá na faixa 10, vai entender por quê, nem dá para comentar sobre isso.
A sétima já você começa um medley, frustration, desculpe, e ends away. Frustration é só parece uma mosca andando pelo estúdio. É também uma vinheta bem curta e com alguns toques de bateria. Ends away já é bem mais bluseira, roqueira, certo? E aqui esse medley aqui tem vários compositores, o Martin Snell, o baixista Liam Arthurs, o Nick Dew, que depois seria baterista do Bebop Deluxe, o guitarrista Nick Mann, o Chris Garfield, também guitarrista, e o Biff Byford na flauta, ele também participa dessa canção, apesar de ser mais bluesística. Depois temos uma outra faixa instrumental, mais pro folk, mais pro folk britânico, puxado aí meio Fairport Convention, mas curtinha também, Little Frederick, composta pelo Steve Channing, pelo Biff Byford, tem bastante uma presença bem destacada da flauta, e de um outro músico chamado Rich Keys, que toca a gaita aqui. Depois a nona canção, também é outro medley, eles gostavam de fazer medley, é um trechinho de uma música chamada The Shipper, composta por Dave Holland, que aqui toca piano, acho que a única faixa que ele participa é essa, e também é só um trechinho, não é uma faixa inteira. E depois é uma cover que eu considero bem desnecessária de Rock Me Baby, e onde o Rick Jerome é que canta essa canção. Também não me atrai muito não. Agora, a faixa 10, você vai ter um instrumental também, principalmente levado pelo órgão Farfisa, que é Organics, que é do Martin Snell, do Nick Dew e do Liam Arthurs. E depois vem Red Hot Daddy, ainda dentro da faixa 10, do Ian Ball. Essa já é uma faixa que lembra um pouco a Bonzo Dog Band, que eu já falei aqui sobre ela, mas sem o mesmo carisma. Mas é uma faixa engraçada de ouvir, pelo menos. Que tem kazoo, tem aquele tábua de passar roupa que o pessoal usava como instrumento musical nos primórdios aí da muda das gravações. É uma jug band, na verdade. É inusitado, pelo menos. É engraçado. Depois, aí sim temos uma belíssima versão, uma pungente versão de Gallery, da Joni Mitchell, com duas moças aqui, com a Márcia, simplesmente conhecida como Márcia, que ela tocava violão e fazia vocais de apoio, e a Linda King, essa é a principal vocalista, excelente vocalista. Depois a faixa 12, e no vinil original era a última, é de longe o grande destaque do disco. Essa aqui é excelente, que é Preserve. Também é uma composição conjunta aí do Martin Snell, do Steve Channing, do Nick Dew, do Liam Arthurs, do Biff Byford e do Rich Keys. Todos eles participam da canção. É um instrumental bem psicodélico, se destaca bastante o violão e também o teclado. Principalmente esses dois instrumentos se destacam mais. E uma percussão também bem flutuante. E aqui, essa Preserve, ela me lembra inclusive até uma pegada um pouco de música regional nordestina. Essa faixa não estaria nem um pouco deslocada em um álbum como o Pai Biru ou como o Flavioli e o Bando do Sol. Estaria perfeitamente à vontade dentro desses álbuns. E por fim, essa última faixa que não está na versão, não fazia parte da versão original em vinil, não sei como, porque ela também é ótima. É uma balada bem sentimental, bem emocionada. Poderia estar no lugar de muitas outras canções aqui que não são tão memoráveis, mas enfim, ela foi inicialmente deixada de lado, mas na versão em CD ela foi ressuscitada aqui e se chama A Train to Go Last Saturday, do Rick Jerome. E aqui ele é só vocalista nessa canção. Aqui é uma balada, até um pouquinho puxando para o soul, mas um soul meio misturado com folk. O resultado final é muito legal, muito interessante. E esse álbum aqui, foram impressas inicialmente apenas 99 cópias, como todo private press inglês, que se preze. Por quê? Porque se prensasse 100, a partir de 100 cópias, teria que pagar imposto. Então, quase todos os private press ingleses, britânicos, você vê que eles são limitados a 99 cópias.
lá da década de 60 e 70. Porque se fizesse 100 cópias, teria que pagar imposto, então eles limitavam a quantidade a 99. E, se eu não me engano, foi em 2000, deixa eu ver, não, bem antes, 1993. 1993 foi lançado em CD. Mas as gravações, repito, ocorreram entre 1970 e 1971 e o álbum foi lançado no ano de 1971. Não obteve grande repercussão, não foi um estouro, como eu falei, não é uma obra-prima assim que se diga que não dá para viver sem, mas tem momentos interessantes. Eu gosto de ouvir de vez em quando, sim. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!